E estamos aqui agora terminando a parte teórica de conjunto e partindo para os exercícios daqui a pouquinho. Vamos lá? Então, vem comigo. Ó, nós tínhamos visto união, vamos lembrar aqui rapidinho, o que é união de conjuntos, o que é interseção. Então, união, eu estou unindo todos os elementos. Interseção, eu estou pegando os elementos em comum entre os dois conjuntos. Diferença, que foi onde nós terminamos o encontro passado. O que significa diferença? São os elementos que estão em um conjunto, mas não estão no outro. Tudo bem? Uma atenção aqui que vai surgir a partir de agora. Quando A está contido em B, então vamos, destacar isso. Quando o A está contido em B, ou seja, quando o A está dentro do B, a diferença entre B e A chama-se complementar de A em relação a B. Felipe, como assim? Olha só. Vamos imaginar essa situação que está aqui. O A, ele está dentro do B. Cadê a caneta? Está aqui. O A, ele está dentro do B. Quem são os elementos do meu conjunto A aqui? Vamos anotar. Quem são eles? 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3 e 4. Quem é o conjunto, quem são os elementos do conjunto B? O 1, 2, 3 e 4. E além disso, nós temos o 5, o 6 e o 7. Quando o A está dentro do B, e isso só acontece, o complementar de um conjunto em relação a outro conjunto. É necessário que eu tenha um conjunto dentro de outro. Só existe complementar quando eu tenho um conjunto dentro de outro, tá bom? E por que complementar? O nome complementar, ele vem surgir por quê? Porque é o que falta para um conjunto completar e chegar em outro conjunto. Eu estou dizendo o seguinte: quem são os elementos que faltam para completar o conjunto menor para ele ficar o maior? Então, observa, eu tenho o A, eu tenho o B. 1, 2, 3 e 4 é o conjunto A. Quando a questão pergunta quem é o complementar de A em relação a B, tá? No caso, desculpa, falei errado. Quem é o complementar de B em relação a A, tá? Aqui, deixa eu ver. A diferença entre B e A chama-se complementar de A. Tá. É porque aqui é o A que está dentro do B. Então, peraí. Se é o A que está dentro do B, deixa eu apagar aqui. Se é o A que está dentro do B, eu vou dizer... Cadê a caneta? Sim. Se é o A que está dentro do B, eu vou dizer quem é o complementar de A em relação a B. Foi isso que eu disse? Nem lembro. Mas vamos lá. Quem é o complementar de A em relação a B? Tá bom? Porque quem complementa o A para ele ficar igual a B. Tudo bem? Então, aqui nada mais é do que te perguntar quem são os elementos que estão em B, mas não estão em A. Quem são os elementos que estão em B,
mas não estão em A. Felipe, então na prática, o que eu tenho que fazer é o seguinte, é olhar quem são os elementos que estão no conjunto maior, mas não estão no conjunto menor. É isso aí. Quem é que está no conjunto maior, mas não está no menor? O 5, o 6 e o 7. Repara que o complementar, ele é uma diferença de conjunto. Só que por que ele é um caso especial? Porque ele é uma diferença desde que um conjunto esteja dentro do outro. Eu posso ter a diferença onde eu não tenho um conjunto dentro do outro. E tá tudo bem, isso nós já falamos. Quando eu tenho um conjunto dentro do outro, essa diferença a gente chama de complementar. Então, complementar é uma diferença onde eu tenho um conjunto dentro do outro. E como é que eu acho a resposta do complementar? É só ver quem são os elementos que estão dentro do conjunto maior, mas não está dentro do conjunto menor. Vamos ver um outro exemplo. Eu pego assim, um conjunto C e um conjunto D. Tá bom? Aí eu coloco aqui 7, 10, 13, 14, 17. Aí a questão pergunta, quem é o complementar? Quem é o complementar de C em relação a D? Quem complementa o C para ele ficar igual ao D? Significa que quem são os elementos que estão no conjunto maior, mas está fora do conjunto menor? Quem são eles? O 13, o 14 e o 17. Show? Beleza. Vamos ver exercício agora. Vamos lá. Sejam X, Y e Z conjuntos assim definidos. Aí ele me deu X, me deu Y, me deu Z. Com relação a esses conjuntos, conclui-se que... Aí vamos lá. Como você já está vendo aqui que o gabarito é a letra A, vamos fazer de baixo para cima para a gente entender o porquê que as outras alternativas estão erradas. Ó, X união Y é igual a Y. X união Y. Se eu pego o conjunto X e vou unir ele com o conjunto Y, vamos unir os dois conjuntos que estão lá em cima. Unir todos os elementos. Vai dar o quê? 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Só que repara que 1, 2, 3, 4, 5 e 6 é o próprio conjunto X e não o conjunto Y. Por isso, a letra E está errada. Felipe, tem como eu unir dois conjuntos e o resultado ser um dos conjuntos? Tem. Isso sempre vai acontecer quando um conjunto estiver dentro do outro. E repara, o Y é 1 e 2. Ele está dentro do X. Aí eu quero que você anote isso no seu material. Quando eu tenho, ó, vamos supor, um conjunto A, ele está contido no conjunto B. Se o A ele está contido no conjunto B, se o A ele está dentro do B, então significa que a união entre A e B vai ser o próprio conjunto B. Vê se não faz sentido. Eu tenho aqui um conjunto A
ele está dentro do conjunto B. Quando eu fizer a união entre eles, vamos colocar elementos aqui. 4, 6. Aí aqui fora, 7 e 10. Quando eu fizer a união, eu vou fazer 4, 6, 7 e 10. Só que esse é o próprio conjunto B. Então, faz sentido. Quando eu vou unir todo mundo, eu vou acabar pegando o conjunto maior, porque todos os elementos do menor estão dentro do maior. Tudo bem? E também é importante destacar o seguinte: na hora que eu faço a interseção, vai ser o conjunto menor. Quer ver? Quem é a interseção ali entre A e B? Ó, o A, ele é 4 e 6. O B, ele é 4, 6, 7 e 10. Vamos fazer a interseção? Quem é a interseção? Quem são os elementos que estão dentro dos dois conjuntos ao mesmo tempo? O 4 e o 6. A interseção é 4 e 6. Só que 4 e 6 é o próprio conjunto A. Então, resumindo, quando um conjunto está dentro do outro, a união vai ser o conjunto grande, o conjunto maior. A interseção vai ser o conjunto menor. Isso sempre vai acontecer quando um conjunto estiver contido no outro. Ok? Então, deixa essa observação importante aí, que nós vamos até usar ela em outras questões. Letra D. O 2, ele contém o X. Espera aí. O 2, ele é um elemento. Se ele é um elemento, o 2, ele pertence ao X. E não contém, nem contido, nada disso. Ele pertence. Está errado. Letra C. O Y, ele pertence ao X. O Y, ele é um subconjunto do X. O Y, ele está dentro do X. Só que o Y, ele é um outro conjunto. Então, não é pertence. É contido. O Y, ele está contido no X. E não pertence. O Z, ele contém o X? Nada disso. Não tem nada a ver isso aqui. O Z, ele não contém o X, ele não está contido no X, porque o Z, ele tem o elemento 8. E o 8 não está dentro do X. Então, o Z, ele não está contido no X e ele também não contém o X. Ele é menor do que o X. Como é que o Z vai conter o X? Impossível. O gabarito é a letra A, que diz que X interseção Y interseção Z é igual a vazio. Repara, quando eu estou perguntando X interseção Y interseção Z, eu estou perguntando quem são os elementos que estão dentro dos três conjuntos ao mesmo tempo. Olhando para os três conjuntos, tem algum elemento em comum entre os três? Não. Entre o X e o Y, tem elemento em comum. Entre o X e o Z, tem elemento em comum. Só que ele quer saber os três juntos. Os três juntos não têm elemento em comum. Isso é vazio. Porque o Z, ele é 4, 6 e 8. O Y, ele é 1 e 2. Não tem elemento em comum. Por isso, vazio. Gabarito, letra A. Show? Beleza. Olha a próxima questãozinha. Sejam A, o conjunto dos números naturais menores que 10, e B, um outro conjunto, tal que A união B é igual a A. Parou. Olha o que eu já posso falar aqui, ó.
Se A união B é igual ao conjunto A, aí você vai parar e vai falar assim, opa, peraí, essa dica o Felipe me deu aqui, ó. Olha aqui em cima. Quando A união B é o próprio conjunto A, isso significa obrigatoriamente que o B ele tem que estar dentro do conjunto A. Repetindo, se A união B é o próprio conjunto A, obrigatoriamente o B está dentro do A. E eu também posso deduzir que se o B está dentro do A, na hora que a gente faz a interseção entre A e B, vai ser o próprio conjunto B. Então eu vou repetir para isso aqui você não esquecer mais. Quando um conjunto está dentro do outro, a união vai ser o conjunto maior e a interseção vai ser um conjunto menor. Se lembrasse disso, você já matava o gabarito, porque ele fala a interseção B, desculpa, isso. A interseção, ele fala, então o conjunto B, ele é igual a interseção. Por isso o gabarito é a letra B de bola, tá ok? Então, se você lembrasse disso, você já matava a questão rápida. Mas vamos ver de outra forma. Ele diz que o conjunto A são os números naturais menores do que 10. Quem são os números naturais menores do que 10? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Ele fala número natural. Se ele falasse número inteiro, aí teria menos 1, menos 2, mas ele falou número natural, é do 0 em diante. Aí ele diz B, um outro conjunto, aonde o B, eu não sei quem é. E A união B é o próprio conjunto A. Beleza. A união B é o próprio conjunto A. A interseção B é o conjunto dos pares menores do que 10. A interseção B são os números pares menores do que 10. 0, 2, 4, 6 e 8. Beleza? Aí ele pergunta, quem é o meu conjunto B? Quem é o meu conjunto B? Aí vamos pensar aqui comigo. Ó, o A ele está aqui. São todos os elementos. E ele diz que a interseção entre o A e o B é 0, 2, 4, 6 e 8. Significa que 0, 2, 4, 6 e 8 são os elementos em comum entre o A e o B. 0, 2, 4, 6 e 8 é a interseção. E o que é a interseção? São os elementos em comum. Então, dentro do conjunto B, eu tenho que ter também esses elementos. 0, 2, 4, 6 e 8. Aí pensa comigo. Eu posso ter aqui no B, dentro do B, o 1, o 3, o 5? Não. Por quê? Porque se eu tivesse aqui o 1, o 3, o 5, o 7, ele estaria na interseção, mas ele não está. Então, dentro do B, eu não tenho o 1, o 3, o 5, o 7, o 9. Beleza. Eu posso ter o 10, o 11, o 12? Não. Por que eu não posso ter o 10, o 11 e o 12? Porque
A união é o próprio conjunto A. Se eu coloco aqui o 10, o 11, o 12, a união ia ter 10, 11, 12, e aí seria diferente do conjunto A. Isso significa que o conjunto B são apenas esses elementos. Só que esses elementos acabam sendo igual a quem? A interseção. Por isso o gabarito é a letra B de bola. Observou? Então, eu te mostrei aquela propriedade que eu tinha falado lá em cima. Sempre que um conjunto está dentro do outro, ó, o B está dentro do A. Um conjunto está dentro do outro, na hora que você faz a interseção entre eles, vai dar o próprio conjunto menor. E na hora que você faz a união, vai dar o próprio conjunto maior. Aqui, ó. Beleza? Então, gabarito é a letra B. A letra A fala que o conjunto B é vazio? Não, tá errado. Fala que são os elementos menores do que 10? Não necessariamente, porque eu não tenho dentro dele o 9, não tenho o 7, então tá errado. Cadê? Na letra D fala, os elementos são pares? Não necessariamente, porque aqui tem o 10, tem o 12, então não é qualquer elemento par, são apenas o 0, o 2, o 4, o 6 e o 8. Beleza. Aí a letra E, qualquer conjunto dos números pares que contenha a interseção B. Que contenha não, que seja igual à interseção. Então, beleza. Agora vai começar uma série de exercícios que são os que mais têm incidência em prova. Que são, como é que eu vou dizer? Exercícios que envolvem conjunto, mas através de um problema. Então, vamos lá. Vamos devagar aqui. Ó, uma empresa divide-se unicamente nos departamentos A e B. Eu tenho um grupo de pessoas, um conjunto de pessoas que trabalham no departamento A e eu tenho um conjunto de pessoas que trabalham no departamento B. Então, eu separo esse conjunto, essa reunião de pessoas que tem a mesma característica. Que característica é essa? Trabalham no departamento A ou trabalham no departamento B, através de conjuntos. Então, a gente separa através de conjuntos. Sabe-se que 19 funcionários trabalham em A. Epa! Desculpa. 19 funcionários trabalham em A. 13 trabalham em B. E existem 4 funcionários. Existem 4 funcionários que trabalham em ambos os departamentos. 4 trabalham em ambos os departamentos. Se ele trabalha em ambos os departamentos, é porque ele está dentro dos dois conjuntos. Ele é a nossa interseção. E você vai anotar no seu material. É pela interseção que nós vamos começar a fazer questão de conjunto. Tá bom? Então, esse 4 aqui, eu vou colocar aqui no meio. Então, questão de conjunto começa pela interseção. Felipe, e se ele não me der a interseção? Aí você vai ver já já como é que a gente vai fazer isso, tá bom? Tem outras questões mais na frente que eu vou te mostrar um macete para você fazer quando ele não der a interseção. Mas ele deu a interseção, ele deu a quantidade de elementos que tem as duas características, então você coloca ele ali primeiro, antes de tudo. Agora presta atenção. 19 funcionários trabalham em A. O conjunto A é esse conjunto vermelho todo. Ele diz que 19 estão dentro desse conjunto. Só que dentro desse conjunto eu já tenho 4 elementos.
Está faltando quanto para completar o 19? Estão faltando 15 elementos. Felipe, da onde veio esse 15? É o 19 menos 4. Agora presta muita atenção. Esse 15 aqui é a galera que trabalha só no departamento A. Muito cuidado com as palavrinhas só, somente e apenas. Muito cuidado com essas palavras, porque as palavras só, somente e apenas significa que os elementos, aquela quantidade, está dentro de um conjunto, mas não está dentro do outro. Então, aqui eu pergunto, quantos funcionários trabalham em A? 19. Quantos funcionários trabalham só em A? Somente em A? Apenas em A? Aí a sua resposta é 15. Essas palavrinhas aqui mudam completamente a interpretação e o resultado da questão. Só, somente e apenas. Muito cuidado. Percebeu? Quantos funcionários trabalham em B? Trabalham em B 13 funcionários. Agora eu pergunto, quantos funcionários trabalham só no departamento B? Ele não está dentro do A, ele trabalha só no B. Se o conjunto preto todo é 13, mas eu já tenho 4 aqui dentro do conjunto preto também, eu vou diminuir. 13 menos 4, isso vai dar 9. Eu tenho 13 funcionários no departamento B. Desses 13, 9 trabalham só nesse departamento B e 4, além de trabalhar no departamento B, ele também trabalha no departamento A. Show? Ele diz que a empresa divide-se unicamente nos dois setores. O que ele quer dizer com isso? Que aqui fora você não tem elementos. Porque aqui fora estariam pessoas que trabalham em outros departamentos. No departamento C, no departamento D, mas a empresa não tem outros departamentos. A empresa só tem o A e o B. Ele quer saber o total de trabalhadores. Você agora vai somar 15 mais 4 mais 9 mais 0. Porque se tivesse alguém aqui fora, eu ia ter que somar também. Aí vai ficar 15 mais 4, 19, com mais 9, 28. Gabarito, letra D. Observa que tem um erro muito comum, que é o pessoal falar assim, poxa, eu só tenho 2 departamentos. No departamento A, eu tenho 19 pessoas. No departamento B, eu tenho 13. Se eu somar, dá um total de 32. E você tem aqui a letra B, 32. Ó. E por que que isso está errado? Porque na hora que você soma 19 com 13, esse 4 aqui, esse 4, está sendo contabilizado 2 vezes. Porque essa galera que trabalha nos 2 departamentos, que são 4 pessoas, está dentro do 19 e está dentro do 13. Por isso que você não pode somar, porque senão você vai contar a interseção 2 vezes, porque ela está dentro de um conjunto e está dentro de outro também. É até importante destacar, embora vamos falar disso depois na nossa próxima aula, mas eu vou fazer um spoiler, que sempre que você soma os 2 conjuntos, você vai ultrapassar o total. Repara, eu somei, não deu 32, mas o total era 28. Esse valor que ultrapassa, ó,
32 ultrapassou o total em quanto? Ultrapassou em 4. Esse valor que ultrapassa é justamente a interseção. Sempre que você soma os dois conjuntos, vai ultrapassar o total. E esse excesso vai ser a interseção. É inclusive esse macete que eu vou te dar na nossa próxima aula para você resolver a questão quando ela não te der a interseção. Nesse caso aqui, ela deu. Então você nem precisava se preocupar com isso. Eu só estou adiantando um assunto que a gente vai ver na próxima aula. Tá bom?